Olá, Mente Fit! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Sejam todos bem-vindos. Como você está? Está tudo bem? Espero que esteja tudo certo por aí. Por aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Josiane, seja bem-vinda! O tema da live de hoje é o medo da rejeição está comandando as suas escolhas? Então já manda um aviãozinho para os amigos e vem para a live. E hoje eu quero começar com uma pergunta que pode parecer simples, mas que tem um impacto enorme na vida de muitas pessoas. Quantas decisões você tomou porque realmente queria? E quantas tomou porque tinha medo da rejeição dos outros? Pensa nisso por um instante. Porque muitas vezes a pessoa acredita que está escolhendo livremente, mas quando observa com mais atenção, percebe que existe algo influenciando quase tudo o que faz. O medo da rejeição. E o mais curioso é que ele raramente aparece de forma evidente. Ele costuma se esconder atrás de comportamentos que parecem normais. Por isso que ele é praticamente imperceptível. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem dizer não. Não porque não concordam, mas porque têm medo de desagradar. Existem pessoas que aceitam situações que as machucam, não porque gostam, mas porque têm medo de perder alguém, ser abandonada. Outros deixam de expressar opiniões, escondem sentimentos, concordam com coisas que não concordam. Tudo para evitar uma possibilidade que, para elas, parece assustadora: ser rejeitadas. É o medo da rejeição. Por isso eu volto a perguntar: a rejeição está comandando as suas escolhas? E sabe o que acontece? Com o tempo a pessoa começa a se adaptar. Ela observa o que os outros esperam dela, observa o que é aprovado, observa o que é criticado e vai moldando o próprio comportamento, sem perceber. Vai se tornando mais agradável, mais disponível. Sabe aquelas pessoas que não sabem dizer não? Diz sim o tempo todo? Se tornam mais disponível, mais cuidadosas, né? O medo de desagradar. E mais silenciosas. Muitas vezes falam assim: a minha opinião não vale nada, então eu vou me calar. Eduardo, arquiteto, seja bem-vindo. Mas tudo aquilo que acredita que vai garantir a aceitação. Só que isso exige um preço. Porque toda vez que você abandona quem é para ser aceito, você se afasta um pouco de si mesmo. Por isso acaba se tornando uma pessoa moldada conforme a opinião dos outros, a vontade dos outros, e não quem você realmente é. E eu não estou falando apenas de relacionamentos amorosos, estou falando da vida. Então, quantas pessoas passam anos tentando corresponder às expectativas da família? Quantos escolhem profissões para agradar? Quantas escondem sonhos? E quantas silenciam opiniões? Quantas carregam um peso enorme só para evitar críticas? E muitas vezes nem percebem que estão vivendo guiadas por uma ferida emocional. Porque ninguém nasce com medo de ser rejeitado ou rejeitada, né? Esse medo normalmente é aprendido.
Pode surgir quando uma criança sente que só recebe atenção quando se comporta de determinada forma. Quando sente que precisa agradar para ser amada, aceita. Quando percebe que errar traz afastamento. Quando aprende que ser quem é parece arriscado. Então ela cria uma estratégia para se adaptar, para agradar, evitar conflitos. E essa estratégia pode continuar ativa por décadas. Porque essa ferida emocional já pode ter sido gerada lá no início da infância. De toda vez que foi repreendida, da forma às vezes que foi repreendida. As críticas, a comparação com os outros. Quantas vezes, né? Quantas pessoas já chegaram até mim falando, porque meu irmão foi mais... sempre eu vi que meu irmão era mais esperto do que eu. Meu irmão é mais inteligente. Tal pessoa é assim, porque você também não é dessa forma. Então a comparação, ela cria um trauma enorme. Então você fala uma vez ou outra, né? Até tudo bem, até aceitável. Mas quando você ficar escutando, uma criança que fica escutando isso o tempo inteiro, essas pequenas pancadas vão gerar traumas. E muito dolorosos futuramente. Por isso que a pessoa acaba se moldando e na vida adulta ela segue fazendo isso porque ela já aprendeu como um padrão emocional lá na infância. E na terapia, Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Na terapia, eu vejo muitas pessoas que chegam exaustas, não porque viveram grandes tragédias, mas porque passaram anos tentando ser aquilo que os outros esperavam. E isso cansa. Aquilo que eu falei, as pequenas pancadas diárias no decorrer da vida. Porque manter uma versão adaptada de si mesmo exige muita energia emocional. E eu sempre costumo dizer, existe uma diferença entre ser gentil e viver buscando aprovação. Como fazemos para quebrar esta repetição de comportamento? Se você não conseguiu resolver com o tempo, porque o nosso inconsciente está sempre buscando resolver. Porque ele quer a felicidade. E se ele não consegue resolver, vai ficar essa compulsão, a repetição, só para você entender melhor. Se você não está conseguindo sozinho, a melhor forma é fazer a terapia TRG, porque ela vai limpar isso lá na raiz, que pode ter ocorrido lá ainda dentro do ventre da mãe, ou ali quando recém-nasceu, de 0 a 5 anos, a maioria dos traumas estão ali, entre 0 a 10 anos, a maioria. E a TRG limpa isso pela raiz. Porque se está acontecendo agora, na vida adulta, é porque ainda tem gatilhos de lá de trás que não foram resolvidos e criou essa ferida emocional. Buscar o autoconhecimento, né, é uma forma também. Você não quer fazer a terapia, por exemplo, né? A terapia é algo rápido, né? É uma terapia breve que rapidinho resolve isso, te ajuda a resolver isso. Mas também você pode buscar o autoconhecimento, começar a monitorar os seus pensamentos, os seus sentimentos, como o seu corpo reage com isso. É uma forma de você começar também a monitorar. Qual foi o que você estava fazendo por último, que você sentiu desconforto, está associado a quê? Então, dentro do autoconhecimento, você já consegue também começar a monitorar isso e ir mudando o seu comportamento. Pensamentos negativos sobre você, né, a falta de merecimento, tudo isso contribui. Obrigada pela pergunta. Quem tiver dúvida pode ir colocando aqui no chat que eu vou respondendo, ok?
Existe uma diferença entre ser gentil e viver buscando aprovação. A pessoa gentil escolhe ajudar. A pessoa que vive buscando a aprovação sente que precisa ajudar. A primeira é livre. Vocês perceberam? A primeira é livre. A segunda está tentando evitar uma dor. E que dor é essa? Por que você sente obrigação de ajudar? Medo de ser rejeitado? Medo de ser abandonado? E essa diferença muda tudo. Talvez você nem saiba de onde vem isso, né? O medo, esse sentimento de rejeição. A gente sente hoje, o Martelo Ferraz, seja bem-vindo. A gente sente essa... Minha tomada de decisão sempre busca evitar o conflito. Fugindo, é fuga. Lógico que a gente deve evitar o conflito, mas tudo depende. Sempre devemos evitar um conflito, mas também precisamos resolver. Que conflito é esse? Entende? Então tem que ver exatamente se você está fugindo. O fato de você sempre buscar evitar o conflito, lógico, normal, a gente precisa fazer isso. Mas tem que ver assim, se você está fugindo do conflito, né, se você não quer entrar em conflito para resolver, tem isso também, tá? Cuidado com a fuga. Que às vezes a gente precisa entrar no conflito para resolver. Mas lógico, se sempre puder evitar, com certeza. Não sei se eu respondi a pergunta antes também. Resolver, eu sempre resolvo, mas nem sempre me... então, exatamente. Exatamente. Essa busca sempre evitar conflitos. Conflitos significa que você se cala e não dá opinião para não desagradar? Porque pelo que eu entendi aqui, ó, resolver eu sempre resolvo, mas nem sempre me beneficio do desfecho. Ou seja, pode ser que você esteja se calando para não desagradar, para ser aceito. Onde que você precisa, ambas as partes precisam sair satisfeitas. Está explicado? Então, eu quero deixar uma reflexão para você. Quando foi a última vez que você fez uma escolha pensando o que realmente queria? E não no que os outros iriam pensar? Porque talvez o maior sinal de liberdade emocional não seja ser aceito por todos. Talvez seja conseguir ser você mesmo, mesmo sabendo que nem todos vão concordar. E nem todos vão concordar com o que a gente pensa. E isso é normal. Porque nós precisamos agradar a todos. Às vezes para não desagradar, às vezes para não desagradar. Às vezes para não aumentar o conflito. E às vezes por achar que é inútil. Não vai convencer a outra parte. Sim, com certeza. Só esse, às vezes, para não desagradar, que você tem que tomar um pouco de cuidado. Aumentar o conflito, ok? E também tem coisas, se é inútil, não precisa convencer ninguém. Se você acha que é melhor se calar para não entrar em discussão de algo inútil, também, excelente. Só cuida, às vezes, para não desagradar. Por quê? Porque a sua opinião desagrada. É medo de rejeição? É medo do abandono? Não aceitação? Essas entrelinhas ali que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Quando a gente acaba fugindo. Porque... Por que não? A gente pode ter a aceitação das pessoas se nós temos opiniões diferentes. Formas de pensar diferentes. Esse é o problema. O silêncio muitas vezes também desagrada. Às vezes deixar a pessoa falando sozinha e ficar em silêncio é terrível, né?
Ninguém quer. Mas exatamente. Também desagrada. Mas e você? E você, como se sente se você ficar em silêncio? Sempre você escuta primeiro. Seu silêncio vai desagradar você ou o outro? Lógico que a gente tem que reconhecer. Quando a gente tem os erros, nós precisamos reconhecer, com certeza, né? Mas quando também for falar algo só para agradar o outro, a nosso descontento, também não é legal. Tem ferida emocional ali que precisa ser resolvida. Ok? Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, aí pela participação de vocês. Se essa live fez sentido para você, curta, compartilha e vai lá no meu direct, escreva presente, porque essa é a semana do meu aniversário. Vocês devem estar vendo um post rodando por aí no Instagram, tá? O sorteio vai ser por aqui no Instagram de 3 sessões de terapia TRG online, nessa sexta-feira, 5/6. Então vai lá, para você participar. Se ainda não me segue, me siga aqui no Instagram, @ClaudetteVanin. Curte o post, marca 2 pessoas e escreva presente lá no direct, que daí eu já vou colocar o seu nome para sorteio na sexta-feira. Tá? E compartilha, pode escrever marcar quantas pessoas você quiser. Está valendo, mas eu quero muito dar essas 3 sessões de presente. O aniversário é meu, mas o presente é seu. Eu quero muito ajudar as pessoas e quem sabe ali já é o teu início de muitos bloqueios emocionais que limitam a sua vida hoje de ser quem você gostaria de ser. Limitam seus sonhos, seus objetivos, né? Aquilo que está ali te impedindo de prosperar. E numa sessão, não se engane, porque uma sessão às vezes pode dizer, não, uma sessão não é nada. Uma sessão, você se liberta de 5 a 6 traumas, no mínimo. Esses já são a menos para atrapalhar a sua vida. Ou talvez se você quer já fazer algo específico, eu não costumo fazer isso. Mas nessa sessão, se for o caso, tem uma fobia de dirigir, fobia de água, alguma coisa, a gente pode trabalhar também esse tema, tá bom? Mas isso é específico desse sorteio, porque é uma sessão. Mas quando eu trabalho, faço o processo, o reprocessamento completo, eu costumo sempre fazer primeiro o cronológico, começar lá de 0 a 5 anos e ir para frente até libertar tudo, né? Resolver todos os traumas emocionais. Mas eu posso abrir a exceção ali, se for um trauma, uma fobia, um trauma específico, você pode escrever lá no direct também, tá bom? E eu vou fazer o sorteio na sexta-feira, logo após a live, dia 5/6. Meu aniversário é 7/6, no domingo. Como é a última live que antecipa meu aniversário na sexta, será na sexta-feira, então, o sorteio. Então não perco aí a oportunidade, já vão se inscrevendo, está valendo, tem um post rodando ali. Inclusive, estou sempre voltando ele lá no direct, nos stories, tá? Então, aproveita e participe. É uma forma de você conhecer como funciona a TRG e o quanto ela é extraordinária para libertar os seus traumas. Também se inscreva lá no YouTube. Estou sempre postando conteúdo sobre saúde emocional, emagrecimento, a terapia TRG e estilo de vida. Amanhã não tem live. Eu vejo vocês na quinta-feira, às 19h07. Obrigada a todos pela participação. Deus abençoe cada um de vocês. E até lá. Tchau, tchau.